Fala, minha família Caipora! Tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz os palpites para vocês em quantidade e com muita qualidade, beleza, galera? E sempre trago os resultados para vocês dos palpites dos dias anteriores. E eu trago para vocês os resultados do dia 2 de maio, tá? Tivemos 18 palpites com 15 greens e 3 reds apenas. Olha só que resultado interessante. Muito bom, tá? E também tivemos os resultados dos palpites do dia 3 de maio, tá? Foram 27 palpites com 18 greens e 6 reds até o momento, tá? Temos 3 jogos que ainda irão acontecer, beleza? Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 4 de maio e iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises, beleza, galera? E não se esqueçam, as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza, galera? E também eu gosto de agradecer a vocês sempre por estar acompanhando os nossos vídeos, beleza, galera? Sem mais enrolação, vamos lá para os nossos palpites? Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixe seu like e também deixe um palpite nos comentários sobre o que vocês acham dos nossos vídeos e também dos nossos palpites, beleza, galera? Vamos lá então? Bora pra intro! Bora, galera, iniciar aqui então. Eu separei 36 palpites para vocês para este sábado, beleza? Eu trouxe para vocês o jogo na Austrália do Sydney contra o MacArthur. Separei essa partida na League com o mercado de over goal no primeiro tempo. O Sydney tem 67% de probabilidade de vitória e ele tem um aproveitamento de 56% nos seus últimos 9 jogos. O MacArthur tem 50%. No histórico são 4 vitórias do Sydney, 1 empate e 5 do MacArthur. A média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Sydney vem sofrendo gols a 5 jogos e o MacArthur vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos gol no primeiro tempo na maioria de suas partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, também temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, vamos lá para o Nakhon Phantom versus o Buriram United. Separei essa partida na Thai League da Tailândia com o mercado de over 1,5 gols. O Buriram jogando fora de casa tem 68% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Nakhon ele tem 44%. No histórico foi uma partida com uma vitória de 4-1 do Buriram. E em séries, o Nakhon vem marcando gols a 10 jogos e o Buriram vem vencendo a 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Arsenal contra o Bournemouth. Separei essa partida na Premier League com o mercado de gol no primeiro tempo. O Arsenal tem 78% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 67%. O Bournemouth também tem 67%. No histórico, são 11 partidas para o Arsenal, 2 empates e 1 para o Bournemouth. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Arsenal vem vencendo a 3 partidas e o Bournemouth vem marcando gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de gol no primeiro tempo em todas as partidas das duas equipes, tá? E verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Qingdao Youth Island versus Shandong Taishan. Separei essa partida na Superliga da China com o mercado de over 1,5 gols. O Shandong tem 68% jogando fora de casa na probabilidade de vitória, 56% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e o Qingdao tem 33%. No histórico, foi uma partida com uma vitória do Taishan de 3-0. E em séries, o Qingdao vem sofrendo gols a 6 jogos e o Taishan vem vencendo a 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Apenas 2 partidas do Shandong que foi 1-0. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Real Sociedad contra o Las Palmas em La Liga da Espanha. Separei essa partida com o mercado de over 2,5 cartões. O Real Sociedad tem 71% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Las Palmas tem 11%. No histórico, 7 vitórias do Real Sociedad, 8 empates e 5 do Las Palmas. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Las Palmas vem perdendo as 5 partidas. E nos últimos encontros, temos o mercado de over 2,5 cartões na maioria das partidas das duas equipes.
E verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 cartões na maioria das partidas também das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 cartões, beleza? Próxima partida eu trouxe o Paris Saint-Germain contra o Fleury 91. Trouxe essa partida da Copa Feminina da França com o mercado de casa para vencer a taça. Eu verifiquei as últimas partidas e não consegui trazer o site para vocês porque ele está fora do ar. Mas eu acredito aqui que o Paris Saint-Germain vencerá a taça devido a ele ter vencido as últimas 5 partidas em cima do Fleury e todas com goleada, tá? Podem verificar, então eu acredito que para essa partida nós teremos casa para vencer a taça, beleza? Próxima partida, Borussia Dortmund versus Augsburg. Separa essa partida com over 2,5 gols na Bundesliga da Alemanha. O Dortmund tem 52% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Augsburg tem 61% também. Verificando o histórico, são 16 vitórias do Dortmund, 7 empates e 3 do Augsburg. A média de gols é de acima de 3,5 gols em séries. O Dortmund vem marcando gols a 6 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Dortmund, over 2,5 gols em 5 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, eu acredito que nós teremos over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, eu separei o Stuttgart versus o Bayern de Munique. Separei essa partida na Bundesliga da Alemanha com o mercado de gol no primeiro tempo. O Stuttgart tem 44% de probabilidade de vitória, uma pequena vantagem. Ele tem na forma recente 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Bayern tem 67%. Verificando o histórico, são 10 vitórias do Stuttgart, 10 empates e 46 vitórias do Bayern. A média de gols é de acima de 3,5 gols em séries. O Stuttgart vem a 10 jogos marcando gols e o Bayern vem marcando a 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo na maioria de suas partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, vem ocorrendo gol no primeiro tempo também na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Sheffield versus o Nottingham Forest. Separa essa partida na Premier League da Inglaterra com o mercado de over 1,5 gols. Verificando a probabilidade de vitória, o Notts tem 58% jogando fora de casa, tem 28% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e o Sheffield tem 17%. No histórico, 11 vitórias do Notts, 13 empates e 10 do Sheffield. A média de gols é de acima de 2 gols em séries. O Notts vem sofrendo gols a 10 jogos e o Sheffield vem perdendo a 4 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas e na casa do Sheffield, over 1,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Burnley versus o Newcastle. Separa essa partida também na Premier League com o mercado de gol no primeiro tempo. O Newcastle jogando fora de casa tem 48% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Burnley tem 50%. No histórico, 7 vitórias do Newcastle, 4 empates e 3 do Burnley. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Burnley vem sofrendo gols a 10 jogos e nos últimos encontros, temos o mercado de gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos gol no primeiro tempo também, na maioria das partidas. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Brentford versus o Fulham, ainda na Premier League. Separei esse mercado de over 1,5 gols para essa partida. O Brentford tem 46% de probabilidade de vitória, uma pequena vantagem. 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Fulham também. Verificando no histórico, são 9 vitórias do Brentford, 3 empates e 5 vitórias do Fulham. A média de gols é de acima de 3 gols em séries. O Brentford vem sofrendo gols a 7 jogos e o Fulham vem a 6 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em todas as partidas. E na casa do Brentford, over 1,5 gols também. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Falkirk versus o Allo Athletic. Separa essa partida na Ligue 1 da Escócia com vitória seca para casa. O Falkirk tem 77% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Alloa tem 56%. No histórico, 22 vitórias do Falkirk, 7 empates e 4 do Alloa. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Falkirk vem marcando gols a 10 jogos. E nos últimos encontros, o Falkirk venceu 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Falkirk venceu 4 das suas últimas 6 partidas e o Alloa fora de casa venceu 2. Mas eu acredito que para essa partida nós teremos uma vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, separei o Mohun Bagan versus o Mumbai City. Separei essa partida na Índia com o mercado de over 1,5 gols.
A probabilidade de vitória está equilibrada. Na forma recente, temos 83% de aproveitamento para o Mumbai nos últimos 9 jogos e o Mohun tem 78%. No histórico, 6 vitórias do Mumbai, 2 empates e 2 do Mohun. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, as duas equipes vêm marcando gols nos seus últimos jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos um mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Mohun Bagan, over 1,5 gols na única partida disputada, e nos últimos jogos dos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Punjab contra o Mohun Bagan, que foi 1-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, eu separei o Celtic contra o Hearts. Separei essa partida na Premiership da Escócia com vitória seca para casa. O Celtic tem 77% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Hearts tem 61%. No histórico, 84 vitórias do Celtic, 16 empates e 21 do Hearts. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Celtic vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Celtic em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Celtic, ele venceu 5 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, o Celtic venceu 4 das últimas 6 partidas e o Hearts venceu apenas uma partida fora de casa. Então, para essa partida, eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, agora o Real Madrid contra o Cádiz. Separei essa partida na Liga da Espanha com vitória seca para casa também. O Real Madrid tem 71% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cádiz tem 44%. No histórico, 7 vitórias do Real Madrid, 2 empates e 1 do Cádiz. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Real Madrid vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, o Real Madrid venceu 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Real Madrid, ele venceu 1 das últimas 3 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Real Madrid venceu 4 das suas últimas 6 partidas e o Cádiz não venceu nenhuma. Então, para essa partida, eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Mônaco contra o Clermont. Separei essa partida na Ligue 1 da França com o mercado de over 2,5 gols. O Mônaco tem 72% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 78%. O Clermont tem 39%. No histórico, 7 vitórias do Mônaco, 2 empates e 1 do Clermont. A média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Mônaco vem marcando gols a 7 jogos e o Clermont vem sofrendo gols a 8. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Mônaco, over 2,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, eu separei o Karabag versus o Neftchi Baku. Separei essa partida com vitória ou empate para casa na Premier League do Azerbaijão. Karabag tem 59% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Baku tem 56%. No histórico, 36 vitórias do Karabag, 17 empates e 13 do Baku. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Karabag vem sofrendo gols a 5 jogos e o Baku vem marcando a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Karabag venceu todas as partidas e na casa do Karabag ele venceu 2 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, o Karabag vem vencendo em casa a maioria das partidas e o Baku fora de casa ele perdeu as 2 últimas partidas. Então, para essa partida eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, separei o Monza contra a Lazio. Separei essa partida na Série A da Itália com o mercado de under 3,5 gols. A Lazio tem 53% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Monza tem 44% no histórico, 3 vitórias da Lazio e 1 empate. E a média de gols é de abaixo de 3 gols. Em séries, o Lazio vem vencendo a 4 partidas e o Monza vem sem vitórias a 5. Últimos encontros, temos under 3,5 gols em 3 das últimas 4 partidas e na casa do Monza, under 3,5 gols na única partida. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Apenas uma partida do Monza contra o Napoli que ele perdeu de 4-2 e uma partida da Lazio que venceu por 4-1 a Salernitana. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida agora no Egito, Al Ahly Cairo versus o El Gouna. Separei essa partida com over 1,5 gols na Premier League. O Al Ahly tem 66% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Gouna tem 56%. No histórico, 11 vitórias do Al Ahly, 7 empates e 1 vitória do Gouna. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Gouna vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza?
Próxima partida, o Slovan Bratislava versus o Zelina. Separa essa partida na Eslováquia Superliga com mercado de over 1,5 gols. O Slovan tem 59% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Zelina tem 44%. No histórico, 36 vitórias do Slovan, 18 empates e 27 da Zelina. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Slovan vem a 10 jogos marcando gols e o Zelina vem sofrendo gols a 8. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e verificando na casa do Slovan, ele tem over 1,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos, então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, agora o Brain versus o Rosenborg. Separa essa partida na Elite Série da Noruega com mercado de vitória e empate para casa. O Brain tem 62% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Rosenborg tem 56%. No histórico, 17 de vitórias do Brain, 12 empates e 23 do Rosenborg. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Rosenborg vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória e empate para o Brain em 5 das últimas 6 partidas. Verificando na casa do Brain, ele tem vitória e empate em 2 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, vitória e empate para o Brain em 5 das últimas 6 partidas que ele disputou, e o Rosenborg, fora de casa, ele venceu 3 partidas. Mas eu acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida eu separei o Slavia Praga versus o Baník Ostrava. Separei essa partida na Liga 1 da República Tcheca com o mercado de over gol no primeiro tempo. O Slavia tem 75% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Baník tem 61%. No histórico, 28 vitórias do Slavia, 13 empates e 8 do Baník. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Slavia vem sofrendo gols a 5 jogos e o Baník vem marcando a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de gol no primeiro tempo na maioria das partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, também vem ocorrendo gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida é o Girona contra o Barcelona. Separa essa partida na Liga da Espanha com o mercado de under 7,5 cartões. Nos últimos encontros das duas equipes, temos under 7,5 cartões em quase todas as partidas que as equipes disputaram. E verificando nos últimos jogos nos campeonatos, também ocorre under 7,5 cartões na maioria das partidas das duas equipes. Verificando a disciplina das duas equipes, temos uma média de abaixo de 5 cartões por partida na média das duas equipes. No árbitro, ele tem uma média de 5,7 cartões por partida e 5,3 cartões amarelos. Mas eu acredito que para essa partida nós teremos um under 7,5 cartões, beleza? Próxima partida, Manchester City versus Wolverhampton. Separa essa partida com over 2,5 gols na Premier League da Inglaterra. O City tem 84% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Wolverhampton tem 33%. No histórico, 17 vitórias do City, 3 empates e 11 do Wolverhampton. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o City vem vencendo 3 partidas e o Wolverhampton vem sofrendo gols a 10 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do City, over 2,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida é Streymour versus Vikingur Gotha. Separei essa partida na Mestaradelli da Ilhas de Faroé com mercado de vitória seca para fora. O Vikingur jogando fora de casa tem 75% de probabilidade de vitória e 100% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Streymour tem 28%. No histórico, 25 vitórias do Vikingur, 10 empates e 9 vitórias do Streymour. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Vikingur vem vencendo as 5 partidas e o Streymour vem a 5 jogos sem empates. Últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória do Vikingur na maioria das partidas e verificando na casa do Streymour, o Vikingur venceu 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Vikingur venceu as 6 últimas partidas que ele disputou e o Streymour venceu apenas 2 partidas em casa. Então para essa partida eu acredito que nós teremos vitória seca para fora, beleza? Próxima partida é o Sporting contra o Portimonense. Separa essa partida na Primeira Liga de Portugal com over 2,5 gols. O Sporting tem 85% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Portimonense tem 28%. No histórico, 15 vitórias do Sporting, 1 empate e 2 vitórias do Portimonense. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Sporting vem marcando a 10 jogos e o Portimonense vem sofrendo gols a 7. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e na casa do Sporting, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas também.
Últimos jogos nos campeonatos, o Sporting tem over 2,5 gols na maioria de suas partidas e o Portimonense também tem over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Al Nassr versus Al Wehda. Separei essa partida na Arábia Saudita Professional League com mercado de over 2,5 gols também. O Nassr tem 74% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Wehda tem 28% no histórico, 12 vitórias do Nassr, 3 empates e 3 do Wehda. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Nassr vem vencendo 3 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei o Borac Banja Luka versus o Goski Gabela. Separei essa partida na Premier League da Bósnia com o mercado de vitória seca para casa. O Borac tem 74% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Goski Gabela, ele tem 39%. No histórico, 7 vitórias do Borac, 1 empate e 2 vitórias do Gabela. A média de gols é de acima de 1,5 gols. Em séries, o Borac vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, o Borac venceu 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Borac, ele venceu 2 das últimas 3 e nos últimos jogos dos campeonatos, o Borac venceu 4 das últimas 6 partidas e o Gabela fora de casa venceu apenas uma. Então para essa partida eu acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Série A da Itália, o Sassuolo contra o Inter de Milão. Separei essa partida com over 2,5 gols. A Inter tem 64% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sassuolo tem 28% no histórico, 11 vitórias da Inter, 2 empates e 9 do Sassuolo. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Sassuolo vem sofrendo gols a 6 jogos e a Inter vem marcando a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e na casa do Sassuolo, over 2,5 gols também em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas do Sassuolo e da Inter temos over 2,5 gols na maioria de suas partidas. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Cobresal contra o Colo-Colo. Separei essa partida com over 1,5 gols na primeira divisão do Chile. Colo-Colo tem 51% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cobresal tem 39%. No histórico, 11 vitórias do Cobresal, 7 empates e 22 do Colo-Colo. A média de gols é de acima de 3 gols. Não temos séries para essa partida e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Cobresal, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 também e nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, eu separei o Mallorca versus o Atlético de Madrid. Separei essa partida com vitória e empate para casa em La Liga da Espanha. O Atlético de Madrid tem 43% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Mallorca tem 44%. No histórico, com 14 vitórias do Atlético de Madrid, 9 empates e 12 do Mallorca. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Mallorca não vence as 5 partidas e o Atlético de Madrid vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Atlético de Madrid venceu 3 das últimas 6 partidas. E na casa do Mallorca, ele venceu e empatou 3 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do Atlético de Madrid nas suas últimas partidas e o Mallorca ele não vem vencendo. Então para essa partida eu separei vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, Fluminense contra o Atlético de Mineiro. Separei essa partida com over 4,5 cartões do Campeonato Brasileiro. Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos over 4,5 cartões na maioria das partidas que eles disputaram um contra o outro. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, vem ocorrendo over 4,5 cartões na maioria das partidas, tá? E verificando a disciplina das duas equipes, a média de cartões entre elas é de acima de 6 cartões. E o nosso árbitro ele tem uma média de 5,5 cartões por partida. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over 4,5 cartões, beleza? Próxima partida agora o Chaves contra o Porto. Separa essa partida com vitória seca para casa na Primeira Liga de Portugal. O Porto tem 74% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Chaves tem 28%. No histórico, 3 vitórias do Porto, um empate e uma vitória do Chaves. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Porto vem a 6 jogos marcando gols e nos últimos encontros o Porto venceu todas as partidas que disputaram. Na casa do Chaves, o Porto venceu 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Porto venceu 3 das últimas 6 partidas e o Chaves ele não venceu nenhuma das partidas que jogou em casa.
Então para essa partida eu acredito que nós teremos vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, o Bragantino contra o Flamengo. Separei essa partida com o under 3,5 gols no Campeonato Brasileiro. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada. Temos 67% de aproveitamento para o Flamengo nos últimos 9 jogos. O Bragantino tem 61%. No histórico, 3 vitórias do Bragantino, 3 empates e 2 do Flamengo. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Bragantino vem marcando gols a 6 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Bragantino, under 3,5 gols em 3 das últimas 4 partidas, e nos últimos jogos dos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Apenas uma partida do Fluminense contra o Bragantino, que foi 2-2, então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida agora o Corinthians contra o Fortaleza. Separei vitória e empate para casa nesta partida. O Corinthians tem 46% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Fortaleza tem 72%. No histórico, 11 vitórias do Corinthians, 5 empates e 5 do Fortaleza. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Corinthians vem sem empates a 5 jogos e o Fortaleza vem sem derrotas a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Corinthians venceu ou empatou 3 das últimas 6 partidas e na Neoquímica Arena ele venceu ou empatou todas as partidas que disputou contra o Fortaleza. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do Corinthians em casa na maioria das partidas e o Fortaleza fora de casa, ele venceu apenas uma partida. Então para essa partida eu acredito que nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima e última partida eu separei o Atlético Júnior contra o Milionários. Separei essa partida na categoria Primeira A da Colômbia com mercado de under 3,5 gols. O Atlético Júnior tem 47% de probabilidade de vitória jogando em casa e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Milionários tem 72%. No histórico, 23 vitórias do Atlético, 12 empates e 22 do Milionários. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Milionários vem marcando 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Atlético Júnior, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas, principalmente do Atlético Júnior. Então para essa partida eu acredito que nós teremos under 3,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo. E vocês que sempre estão assistindo nossos vídeos, ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, beleza? Vamos lá para o nosso bilhete caipora? Fala, galera, aqui está o nosso bilhete caipora. Separei o Sidney contra o MacArthur com o overgoal no primeiro tempo, overgoal no primeiro tempo também para o Arsenal contra o Bournemouth, over 2,5 gols para o Borussia Dortmund versus o Augsburg, over meio gol no primeiro tempo para o Stuttgart contra o Bayern de Munique. Separei o Falkirk para vencer a partida contra o Allo Atlético. E separei o Celtic também para vencer a partida contra o Hertz. Separei o Slovan Bratislava contra o Žilina com over 1,5 gols, over 2,5 gols para Manchester City versus o Wolverhampton. Separei over 2,5 gols também para o Sporting contra o Portimonense. E over 2,5 gols também para o Al Nassr contra o Al-Wehda. Vitória e empate para casa em Corinthians contra o Fortaleza. E por último, o Real Madrid contra o Cádiz, beleza? O primeiro bilhete foi de uma odd total de 3,82 e o segundo com uma odd total de 4,49. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Fui!